Sejam bem-vindos aos Trílogos da Fundação Mestre Casais. O meu nome é José Mendes, eu sou diretor executivo da Fundação e hoje vou moderar esta conversa. O objetivo da Fundação é gerar conhecimento, debater e disseminar sobre os temas da sustentabilidade, nas suas dimensões económica, ambiental e social. Os trílogos debatem temas de interesse do país e do mundo, mas sempre com um olhar na sustentabilidade. E o tema de hoje é a habitação em Portugal. Os meus convidados são Abel Mascarenhas, que é presidente do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas, o IFRU 2020, e também Rui Estríbio, que é diretor de Programas de Apoio à Habitação no Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Em jeito de introdução da temática da habitação, dizer que a habitação é um direito fundamental, aliás, consagrado na Constituição. É a base da sociedade, se quisermos, é o alicerce sobre o qual as famílias, os indivíduos exercem outros direitos e sobre o qual são capazes de construir a sua vida e a sua realização pessoal, acedendo depois à educação, à cultura, ao emprego, etc. E, portanto, garantir habitação é, como digo, um direito estabelecido e consagrado na Constituição. O tema em Portugal foi sempre difícil. É verdade que conseguimos alguns sucessos no final do século passado, ou melhor, na década de 70 do século passado, foi possível eliminar cerca de 70 mil barracas, portanto, habitações que não eram condignas, e isso foi um sucesso muito importante, mas a verdade é que depois disso surgiram outros problemas, desde logo a estagnação do mercado do arrendamento e depois, nos tempos mais recentes, uma nova dinâmica de reabilitação e de disponibilidade de habitação, mas que trouxe outros problemas, nomeadamente um sobreaquecimento do mercado, o que faz com que famílias portuguesas tenham dificuldade em aceder à habitação a um preço que seja compatível com os seus rendimentos. Mais recentemente, enfim, com o país e o mundo à procura de trajetos para a neutralidade carbónica, aquilo que vemos é que há aqui um outro desafio que é colocado, porque o setor dos edifícios e da construção é um setor com emissões de carbono, é um setor que é grande consumidor de recursos, é um setor também que gera muitos resíduos e, portanto, quando se fala em habitação e quando se fala em edifícios, é importante também olharmos para a temática da sustentabilidade. Vamos começar com o Rui Estríbio, agradecer estar connosco hoje aqui na Fundação e pedir-lhe, enfim, lançar este desafio, se é possível nós, assim, em poucos minutos, traçar um retrato daquilo que é a situação atual da habitação em Portugal. Ou seja, o que é que está a falhar? Temos escassez de oferta, temos escassez de poder de compra daqueles que procuram habitação, enfim, temos outro tipo de problemas que fazem com que hoje não só as famílias com recursos mais escassos, mas também aquelas famílias da classe média, que às vezes parece que são pobres demais para aceder à habitação ao preço em que ela é disponibilizada e parece que são ricas demais para aceder àquilo que são os apoios que existem do Estado às famílias mais carenciadas. Qual é a situação hoje, Rui? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar em iniciativas, portanto, relacionadas com este contexto e nesta matéria. Enfim, eu diria que nós, de facto, temos um problema grande de acesso à habitação, não é? E quando temos um problema grande, a razão nunca é apenas uma, porque se assim fosse também, seria fácil resolver. De facto, existe um problema de oferta, enfim, também condicionado pela falta de produção de habitação nos últimos anos, falta de financiamento, falta também de disponibilidade da banca comercial de financiar a aquisição de habitação, e isto de uma forma relativamente transversal a todos os setores, talvez com exceção do setor do luxo, onde aí o financiamento não é tão importante. Mas temos de facto uma escassez de oferta, de habitação, mas também temos um problema relacionado com o poder de compra, isto é, os rendimentos das famílias, seja das famílias mais carenciadas, seja das classes médias, não são compatíveis de facto com a oferta habitacional, quer na componente da venda, quer no arrendamento. Portanto, quando cruzamos aqui estas duas variáveis, acabamos por ter um problema grave. Isto, enfim, acontece também fruto das dinâmicas de mercado relativamente aos terrenos, mas também pelo facto de o próprio custo da construção
implicar, mesmo sem margens de lucro, valores que só por si já são valores que condicionam muito e restringem muito o acesso à habitação, porque o que nós fizemos, e bem, na minha perspectiva, é uma regulamentação muito forte ao nível da qualidade. Ora, isso tem reflexos depois no custo. E, portanto, se nós queremos qualidade, acabamos por ter depois uma consequência em que o acesso à habitação fica condicionado por via de nós temos, enfim, rendimentos que ainda estão aquém daquilo que seria desejável e longe ainda do que é a linha europeia. Por isso, daí a necessidade de termos, enfim, uma componente muito forte de apoios públicos para a habitação. Ou seja, se nós não tivermos aqui apoios fortes, quer na componente da habitação para venda, quer na componente do arrendamento, não se vê como é que conseguimos desbloquear esta equação, que está muito difícil, e por isso o que têm sido formatados na nova geração de políticas de habitação e também incidido cirurgicamente naquilo que foram as alterações legislativas que vêm desde 2018 a 2019, é encontrar formas de reduzir o custo, quer numa componente, quer em outra, quer na componente de venda, quer na componente de arrendamento. E, portanto, aqui a chave está a canalizar os apoios públicos para reduzir, por um lado, o valor do custo de produção das habitações, não é? Pronto. E, por outro lado, também encontrar instrumentos financeiros para que os promotores possam, enfim, atuar do lado da oferta, porque sem instrumentos financeiros também não conseguimos produzir mais oferta habitacional. Pode-se dizer, o tema do plafonamento das rendas ou do congelamento, que foi um tema que, pelo menos a meu ver, que tive responsabilidades nesta matéria, que durante demasiados anos, décadas, na verdade, fez com que o mercado de arrendamento se tornasse completamente desinteressante. Hoje, havendo fenómenos, como digo, de algum desequilíbrio entre oferta e procura, não sei se também provavelmente alguma especulação, seria aceitável, admissível, considerar um novo plafonamento de rendas, do seu ponto de vista? Eu creio que a resposta não é por aí, porque se nós, repare, de alguma forma nós fazemos isso nos apoios públicos, não é? Quer no programa Porta 65, destinado mais aos jovens, quer mesmo no programa de arrendamento acessível, o que nós fazemos é definir limites para a canalização dos apoios. Mas agora, o limite ao arrendamento por si só não resolve o problema da oferta, antes pelo contrário, iria até estrangular mais a oferta. Portanto, a mim o que me parece é que nós temos necessariamente que atuar no mercado, e essa atuação tem que ser sempre através de entidades públicas, sem prejuízo de trazer propriedade privada e habitações que sejam de propriedade privada para o serviço público, isso faz através do programa de arrendamento acessível, mas sem uma clara oferta, sem um aumento significativo da oferta habitacional, nós não conseguimos resolver o problema da habitação em Portugal. E isso só se faz através de uma convergência de várias entidades públicas. O IRU, neste momento, está a construir habitação acessível. Existem várias entidades públicas, designadamente câmaras municipais, que estão a construir, ou têm já projetos, alguns já estão em construção, de milhares de habitações, e essa é a melhor forma de atuar no mercado. Se nós queremos trazer as rendas para baixo, nós temos que, enfim, ter oferta pública que induza precisamente essa tendência de redução de preços no mercado. Muito bem. De forma administrativa, essa forma já foi tentada muitas vezes e não deu bons resultados. Não resultou. Foi tentada, de facto, durante demasiado tempo e não resultou, é verdade. Um congelamento de rendas não injeta mais casas no mercado e, portanto, isso é não se altera por portaria. Exatamente. Bom, o Rui referiu aqui um tema que me parece central e eu aproveito até para passar a palavra ao Abel Mascarenhas, que é o tema dos apoios públicos. Às vezes fica a ideia que, se não houver apoios públicos, é muito difícil, com o mercado que temos hoje, atrair promotores privados para construírem e disponibilizar e praticarem rendas que sejam rendas acessíveis. Eu fico com a ideia que o instrumento financeiro da reabilitação e da revitalização urbanas, aqui o Abel Mascarenhas preside, que existe justamente para isto, e gostava que nos desse um bocado a ideia de como é que ele funciona e, sobretudo, de onde é que vêm os fundos que permitiram que ele acontecesse. Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite.
da Fundação Mestres Casais, na pessoa do diretor executivo José Mendes. É um prazer estar aqui. Bom, eu acho que antes de mais temos que começar pelo ponto de partida e, portanto, nós hoje em dia temos um parque habitacional público que representa 2% das habitações. Esse é o nosso ponto de partida, é um ponto de partida bastante baixo. Nós sabemos que existem outros países na Europa, até bem mais liberais do que o nosso, que têm um parque público de habitação de cerca de 20%, ou mesmo até 30%, e aqui o nosso grande objetivo é agora chegar a 5%. É a nossa primeira etapa. Para isso temos diversos fundos, temos do PRR cerca de 2.700 milhões só para, portanto, projetos de habitação, temos o IFRU 2020 com 1.400 milhões de euros e depois ainda veremos ter mais fundos do PT 2030. E, portanto, estamos a falar, só nestes 3 programas, de mais de 4 mil milhões de euros só para esta área. Portanto, que é um valor recorde. Aqui, penso que é preciso dizer que estes 2.700 milhões de euros do PRR são para várias tipologias de intervenções, mas há aqui 2 que era importante destacar. Uma delas tem a ver com a habitação social. E nós sabemos que temos aqui um problema que está identificado, que são as 26 mil famílias que vivem em condições indignas, e o PRR vai permitir solucionar o problema a todas estas pessoas. Ora, se nós pensarmos hoje em dia que estamos em 2021, a caminhar para 2022, e que temos um Estado Social assente numa escola pública, um Serviço Nacional de Saúde e na habitação, será um serviço básico do Estado proporcionar uma habitação condigna a cada pessoa. E por isso há aqui que dar os parabéns e todo o mérito, quer ao Ministro Pedro Nuno Santos, quer à nossa Secretária de Estado Marina Gonçalves, por conseguiram no PRR 2.700 milhões de euros para resolver este problema. E, portanto, cabe a nós, gestores públicos, agora executar. E, portanto, aqui é preciso dizer muito claramente que não temos margem para falhar. E o papel do IFRU? O papel do IFRU, exatamente. Onde é que entra aqui o papel do IFRU? Se calhar é mais simples dando um exemplo. Mas, portanto, como eu disse, é um instrumento com 1.400 milhões de euros. Os edifícios reabilitados não existe qualquer restrição. Pode ser habitação acessível, habitação social, atividades económicas. Também nos seus candidatos não tem qualquer restrição. Pode ser uma pessoa singular ou coletiva, pública ou privada. E nestes casos em particular, por exemplo, ainda que há pouco tempo tivemos a inaugurar 11 blocos habitacionais de habitação social com cerca de 200 frações, financiados pelo IFRU 2020. Aonde, já agora? Em São João da Madeira. Em São João da Madeira. Sim, é um projeto exemplo, mas com fundos também do Portugal 2020, do PO Norte, a fundo perdido. Portanto, para este tipo de intervenções, o que nós assistimos é que há sempre uma complementariedade entre uma parte de financiamento e uma parte a fundo perdido, porque realmente estes projetos não têm rentabilidade e têm que ser desta forma que têm que ser financiados. Quanto à montagem do IFRU 2020, foi uma montagem complexa, sem dúvida nenhuma. Como sabem, o Banco Europeu de Investimento e a Comissão Europeia realizaram um caso de estudo sobre o IFRU 2020. Eles, portanto, apontam lá vários aspectos de melhoria em relação ao anterior quadro comunitário, como, por exemplo, pela primeira vez o instrumento financeiro está a apoiar a habitação, o anterior não apoiava. Também é um instrumento a nível nacional, porque abrange também as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E depois tem aqui a parte das dotações financeiras. E então, portanto, dos 1.400 milhões, 700 milhões são públicos, 700 milhões são da banca privada. Dentro destes 700 milhões públicos, temos 500 milhões do Banco Europeu de Investimento, que é um empréstimo à República, outro empréstimo de 80 milhões do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, e depois temos 100 milhões de fundos comunitários, que advêm de 8 autoridades de gestão, o Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores, Madeira e o PO temático SEUR, que tem a ver com a eficiência energética, e 20 milhões da contrapartida pública nacional. Portanto, isto dá 700 milhões da parte pública, com os outros 700 milhões da parte privada dá os 1.400 milhões. Outro aspecto também bastante importante tem a ver com a questão
dos atores. E aqui a chave de sucesso deste programa é exatamente o facto de nós, quer as CCDRs, as Comissões de Desenvolvimento Regional, que são as regiões, e os municípios participarem em todas as decisões estratégicas do instrumento, através de um comitê de investimento que nós temos, mas também participam também nas decisões operacionais. São os municípios que definem as áreas de reabilitação urbana, que é onde o IFRU 2020 atua, e, portanto, chave do sucesso é regiões e municípios participarem quer nas decisões estratégicas, quer também nas decisões operacionais. Queria só dar aqui nota que nós, durante algum tempo, fomos tutelados pelo então Secretário de Estado, na altura, do Ambiente, José Mendes, e agradecer-lhe, porque, de facto, foi numa fase muito complicada de implementação. Tivemos aqui várias etapas muito difíceis. Eu até diria que poucas pessoas acreditavam naquela altura em nós, eram mais as dificuldades do que as certezas. Eu lembro-me que um dos maiores feitos foi conseguir exatamente os 100 milhões de fundos estruturais que nos permitiram ir buscar depois todo os 1.300 milhões de financiamento. Esse foi um dos pontos principais e, portanto, queria aqui agradecer, porque se não tivesse sido essa tenacidade e aquele acreditar naquele momento, hoje não existiria e não seria o sucesso que é hoje o IFRU 2020. Muito bem, ainda bem que o fizemos, o país ficou a ganhar. Rui, o primeiro direito destina-se, digamos, a dotar as famílias mais carenciadas que não dispõem agora de habitação condigna da respectiva habitação. Eu gostava que nos desse uma ideia de como é que isso vai acontecer, como é que se vai implementar esse programa, quais são os fundos, serão do PRR, tanto quanto sei, quantos fogos e, sobretudo, que tipo de gestão é que vamos ter, se vai ser centralizada no IRU ou se vai ser descentralizada nas câmaras municipais. Muito bem. Bom, o Primeiro Direito é um programa que foi formatado a partir de um levantamento nacional que foi efetuado entre o final de 2017 e publicado no início de 2018. E desse levantamento nacional resultou um diagnóstico de cerca de 26 mil famílias a residir em situação habitacional indigna. E o Primeiro Direito visa precisamente dar uma resposta digna a essas famílias que foram identificadas e, portanto, o programa, enfim, teve o seu arranque em 2018, com a publicação da respectiva legislação, e assenta basicamente numa focagem por parte dos municípios. O foco é sempre que os municípios é que determinam quais as carências habitacionais, desde logo em sede de diagnóstico, mas também as soluções. Quais são as soluções que devem ser implementadas e por quem? Porque o Primeiro Direito pode ser implementado diretamente pelos municípios, como pode ser por entidades do terceiro setor, e vai uma panóplia de entidades que inclui até o apoio direto às famílias. Isto é, não faria muito sentido famílias que residem, enfim, de uma forma indigna, não é? Mas que têm habitação própria e, portanto, habitação própria permanente, serem alojados em habitação pública e deixarmos essas habitações, enfim, em ruína ou desocupadas. E até porque é necessário depois também ter a consideração a caracterização das próprias famílias, não é? As relações de vizinhança e manter, ao fim e ao cabo, aquilo que são as suas vivências. Portanto, falamos da reabilitação das residências onde eles vivem atualmente. Estamos a falar da reabilitação das vivências, aí o apoio é canalizado diretamente para as famílias. Muito bem. E como é que operacionalizamos? Todos os municípios elaboram uma estratégia local de habitação, no âmbito da qual identificam o seu diagnóstico e o programa define 12 princípios que deverão ser vertidos nesses documentos estratégicos, que vai desde a participação das populações ao princípio da reabilitação, porque o Primeiro Direito discrimina, em termos de instrumento financeiro, positivamente as soluções de reabilitação, mas também vai ao ponto de equacionar as soluções em termos de ordenamento do próprio território. Existem municípios que até estão a aproveitar este instrumento para requalificar, regenerar zonas do tecido urbano que estão, de alguma forma, obsoletas há dezenas de anos. Zonas mais industriais, que vêm de indústrias que ficaram obsoletas do ponto de vista económico e que importa agora trazer esse tecido urbano para a cidade, não é? Portanto, fazer a cidade dentro da própria cidade. Portanto, existe um documento estratégico no qual as câmaras identificam as prioridades, a programação
são as soluções e quais as entidades que os próprios municípios entendem que deverão desenvolver essas mesmas operações. Esse documento estratégico, por ser um documento estrutural para cada município, tem que ser aprovado pelos respectivos órgãos municipais, isto é, o Executivo da Câmara e também a Assembleia Municipal. É esse processo que tem decorrido, basicamente, neste momento faltam-nos poucas dezenas de municípios, dos 308, e inclusivamente as regiões autónomas também já estão, motivadas para este objetivo. E as comparticipações em sede da Primeiro-Direito rondariam os 50% a fundo perdido e a restante parcela através de empréstimos bonificados. Sendo o problema da habitação, enfim, como creio que consensualmente reconhecido por todos os agentes, um problema prioritário neste momento, não é, que afeta estruturalmente a sociedade, foi incluído no PRR. Nós temos 3 medidas no PRR, o IRU tem 3 medidas no PRR e a medida principal é o Primeiro-Direito, que tem uma dotação de 1.211 milhões de euros com o objetivo de resolver pelo menos o problema habitacional destas 26 mil famílias que vêm do levantamento de 2018. A diferença é que passamos de uma comparticipação aproximadamente 50% para uma comparticipação a 100% das despesas elegíveis. E isso coloca em todos nós uma grande responsabilidade, porque de facto nunca se conseguiu realizar tal volume de obra, não é, ou de concretização de soluções em tão pouco tempo, porque basicamente temos 5 anos até ao final de 2025. Rui, mas deixe-me só, para um volume de habitações dessa natureza, portanto 26 mil em todo o país, não acredito que o consigamos fazer apenas com reabilitação, portanto vai ser preciso fazer muita construção nova. Muita construção nova, mas não só, porque o Primeiro-Direito prevê várias soluções e a conjugação de várias soluções. E alguns municípios optam até por adquirir, lá está, edifícios que no tempo da crise ficaram inacabados. E, portanto, é uma oportunidade também para o município resolver alguns problemas que são gerados, enfim, zonas até marginais. Patologias urbanas, justamente. Exatamente, para, ao fim e ao cabo, encontrar soluções para as pessoas, resolvendo também outros problemas que existem na cidade e, portanto, que se arrastam durante, às vezes, 10 ou 15 anos e temos situações de zonas absolutamente degradadas com mais de 30 anos. E, portanto, os municípios podem adquirir esses edifícios e reabilitá-los, seja com alteração de uso, portanto, alteração funcional ou edifícios que já eram de habitação, e têm aqui uma oportunidade para resolver vários problemas em simultâneo. E essas operações de contratação pública, no fundo, vão ser executadas pelos municípios? O programa prevê, como entidades beneficiárias, os municípios, como também outras entidades, desde entidades do terceiro setor, cooperativas, até associação de moradores, e, portanto, aqui todos somos poucos para resolver este problema. Em termos de contratação pública, as entidades que são sujeitas à contratação pública, portanto, prosseguem, não é? Portanto, o programa não altera as obrigações em termos de contratação pública, reforça tudo aquilo que são os mecanismos de transparência, mas, portanto, isso é transversal à aplicação dos fundos europeus, não é? E aqui temos uma responsabilidade face aos montantes que estão envolvidos e ao pouco tempo, mas o que é certo é que, para executarmos um volume tão elevado de obra, não é? Porque acaba sempre por haver uma componente mais forte ou não de obra, nas soluções de construção, se nós pensarmos que temos loteamentos, temos projetos, temos obras de infraestruturas e depois a construção dos próprios edifícios, 4 ou 5 anos é um tempo que não é muito, não é? E daí a nossa preocupação é passar toda a informação às entidades. Nós temos vários mecanismos de divulgação, temos uma sessão aberta numa sala de Zoom todas as semanas, onde temos tido no último mês cerca de 80, 90 entradas, precisamente para clarificar tudo aquilo que é a informação. Em termos de respostas, cruzar sempre isto com aquilo que é as competências do município relativamente à aplicação das verbas. 1 euro ou 1 milhão de euros aplicado num concelho tem que ter parecer positivo do município.
E, portanto, em termos de gestão, há uma gestão centralizada, que é no IRU, mas a responsabilidade da aplicação das verbas não é do IRU, ou seja, não é a administração central, de certa forma, a operação, não é? Não é a administração central, com uma equipa em Lisboa e uma equipa no Porto, que sabe, que irá determinar se a aplicação da verba fica melhor, se é mais eficiente, se as populações ficam melhor servidas pela via da construção, pela via de reabilitação, pela via da implementação por uma entidade do terceiro setor ou pela própria Câmara. Não, os órgãos municipais é que assim o decidem, quando aprova a sua estratégia. Nós somos uma entidade que gera o programa. Portanto, a nossa competência é verificar se os tais documentos estratégicos cumprem ou não cumprem os preceitos legais. Quando temos dúvidas, quando nos parece que a solução não é ajustada, nós solicitamos o esclarecimento e, eventualmente, até poderá ser aquilo que é uma solução num município pode ser fantástica e a mesma solução noutro município ser um grande disparate, não é? Muito bem, portanto parece-me que essa coordenação central, mas depois a decisão ao nível local... A decisão é crítica, local, não é? ou seja, a gestão do instrumento financeiro, portanto, é do IRU, e, portanto, tem uma equipa em Lisboa e uma equipa no Porto, para a gestão destes programas, para as 3 vertentes do PRR e para os outros programas públicos de apoio, mas a decisão de como é que as verbas são aplicadas são tomadas no âmbito do documento estratégico que é aprovado por cada município. E isso faz toda a diferença. Muito bem. Abel, o IFRU, no início, tanto quanto me recordo, enfim, ganhou algum tempo, enfim, a ganhar tração, digamos, ou seja, adesão ao modelo, que era um modelo novo, um modelo de instrumento financeiro, como foi já descrito, com verbas oriundas de diferentes fontes e com certeza com requisitos diferentes, às quais naturalmente acresce o próprio investimento privado, porque estamos a falar de investidores que também podem ser, isso não é em muitos casos, investidores privados. Consegue-nos dar aqui uns números sobre a operação até ao momento e depois esclarecer-nos também o que é que vai acontecer agora que se está a esgotar o Portugal 2020, o IFRU 2020 continua, qual é o futuro do IFRU 2020 ou de um instrumento financeiro desta natureza? Muito bem, então, felizmente nós este ano, por altura de setembro, atingimos um valor de 1.000 milhões de euros de investimento contratado, que é um valor histórico, é um recorde, porque nunca antes, num quadro comunitário, um instrumento financeiro tinha atingido este volume de investimento, tinha ficado por metade. Ainda temos até 2023, apesar de se chamar IFRU 2020, vai até 2023, sim, porque este quadro comunitário do Portugal 2020 tem a regra do N+3, e estes 1.000 milhões correspondem a cerca de 340 contratos de reabilitação de edifícios. E como é que eles estão distribuídos? Está muito equilibrado entre habitação e atividades económicas. Temos cerca de 44% de habitação e 50% de atividades económicas. E depois também temos muitos projetos, nomeadamente teatros, unidades de cuidados de saúde e também muitas residências de estudantes. Ainda há pouco tempo, aqui na Covilhã, foi a inauguração de uma residência de estudantes para cerca de 200 estudantes. E por acaso é interessante porque a Covilhã está no top 10 dos municípios com investimento IFRU 2020. E depois também quem é que são os nossos clientes? O grande volume são empresas, 77%, depois temos 14% são particulares, também muitos particulares que acedem ao nosso programa, porque os financiamentos vão desde 0 até 20 milhões e temos muitos financiamentos de 70 mil euros, 80 mil euros, 100 mil euros, geralmente para reabilitarem a sua própria casa e que acedem ao instrumento. E depois também temos entidades públicas, quer universidades, municípios e também IPSS. Nós, neste momento, com os 1.000 milhões de euros de investimento já contratado, estamos a renovar, só para termos uma ideia, 1.750 habitações. E em termos de postos de trabalho criados, estamos a criar 4.500 postos de trabalho diretos. Segundo o Banco Europeu de Investimento, estamos a criar 14 mil postos de trabalho no global. Outro dado também importante tem a ver com o grau de concretização. Destes 340 edifícios, 100 já estão terminados e, portanto, o que é um ponto importante, porque com a pandemia, pois todos os trabalhos de construção têm a tendência para derrapar um pouco. Também é certo que este setor da construção foi o único setor que nunca parou. E, segundo o relatório do Banco de Portugal, foi um dos setores mais resilientes, se não o mais resiliente.
Outro ponto importante também, que tem a ver aqui com a coesão territorial, é dizer que estes 1.000 milhões estão distribuídos por todas as regiões, quer as do continente, quer também Açores e Madeira. Temos projetos em todas as regiões. E também distribuídos por 80 municípios, portanto não estão concentrados só em meia dúzia de municípios, como no início havia muita ideia que isso poderia acontecer. Não, 80 municípios, muitos municípios também do interior. Isto mostra que realmente o IFRU 2020 é um instrumento que promove a coesão territorial. Quanto ao próximo quadro comunitário, bem, nós fizemos o trabalho de casa, durante o ano de 2020 andámos a construir um modelo de um novo instrumento financeiro, também conjuntamente com o FI Compass, que é o grupo de experts da Comissão Europeia que envolve todas as pessoas que trabalham em instrumentos financeiros dos outros países. Propusemos à nossa tutela, apresentámos às 8 autoridades de gestão e neste momento, portanto, está em articulação entre o nosso Ministério e o Ministério dos Fundos Estruturais, embora, como nós sabemos, o Portugal 2030 começa após a assinatura do acordo de parceria. Só depois daí, a partir disso, é que todos os instrumentos jurídicos são assinados. E neste momento está em consulta pública e temos que aguardar que seja assinado o acordo de parceria. Muito bem, eu acho que uma das virtualidades do IFRU 2020 é que, de facto, tem a flexibilidade de responder a diferentes tipologias de investimento, de procura, etc. E, por exemplo, o exemplo das residências universitárias é um exemplo excelente para o qual, tanto quanto conheço, praticamente não tínhamos instrumentos financeiros que pudessem apoiar. Bom, vamos entrar na nossa última ronda e eu agora faço ao contrário, começo pelo Abel e depois concluo com o Rui, que é aquilo que tem a ver com a sustentabilidade. Como eu disse há pouco, de facto, quer dizer, o setor dos edifícios é um setor muito consumidor de energia, é um setor que consome muitos recursos. Há várias estatísticas, há quem diga que consome metade dos recursos naturais existentes no planeta, isto à escala global, e admito que seja algo próximo disso. Também gera muitos resíduos e, portanto, o tema, até agora mais ou menos esquecido, de entrarmos com a circularidade, a economia circular na construção de edifícios, é um tema muito, muito crítico. Uma das fontes de financiamento do IFRU 2020 era justamente o POCEUR, portanto, o Programa Operacional de Eficiência dos Recursos, de Utilização dos Recursos, que estava lá justamente para garantir que houvesse critérios de eficiência energética nos novos edifícios. Isso correspondeu a alguns requisitos, algumas exigências que eram colocadas nos investimentos, nos cadernos de encargos. Como é que isso funcionava, Abel? Sim, eu antes de responder diretamente à pergunta, só queria enquadrar um pouco o tema, porque é importante percebermos porque é que existe um instrumento financeiro direcionado para a reabilitação urbana. Então, isto tem como chapéu o programa da Comissão Europeia, o European Green Deal, que tem como objetivo que a Europa seja o primeiro continente a atingir a neutralidade carbónica em 2050 e, portanto, tem como objetivo a criação de empregos, mas redução de emissões. Ora, nós sabemos, pelos dados que temos da Europa, que 40% do consumo energético está nos edifícios e a redução dos gases de efeitos de estufa, 36%, também está nos edifícios. Portanto, se queremos atingir estas metas em 2050, tínhamos mesmo que atacar os edifícios. E por isso, só no nosso programa, só para termos uma ideia, em termos de poupanças, em termos de eficiência energética, nós já vamos em cerca de 41 mil TEPs. Ora, o que é que isto quer dizer, esta poupança? Isto é o equivalente à poupança da operação durante um ano de 8 grandes hospitais públicos, como o Hospital Santa Maria. Portanto, vale mesmo a pena associar a reabilitação urbana com eficiência energética. E também em termos da redução de gases de efeitos de estufa, já vamos com cerca de 24 mil toneladas por CO2, que é o equivalente a tirarmos das nossas estradas 20 mil viaturas. Portanto, esta montagem, ligar a reabilitação urbana com eficiência energética, é uma aposta ganha. Ora, nós, no caso do PO temático SEUR, portanto, há um conjunto de requisitos que são transversais para todas as intervenções. No caso do PO temático SEUR, tínhamos, portanto, um requisito que era, no caso da habitação, todos os edifícios tinham que aumentar 2 níveis ou pelo menos 20%. E todos... No desempenho energético. Exatamente, e portanto todas as nossas intervenções em habitação, portanto, cumprem esses requisitos.
qualquer forma, o programa, como tinha como base a intervenção em edifícios com mais de 30 anos ou com um nível de conservação menor ou igual que 2, depois conseguimos muitos bons resultados em termos de eficiência energética e também em redução de gases de efeito de estufa. Por isso é que lá fora se utiliza muito a expressão que o IFRU 2020 é um instrumento de green financing, ou seja, financiamento verde, porque estamos a contribuir em muito para indicadores de eficiência energética e também de redução de gases de efeito de estufa. É preciso também ter aqui atenção que este é um trabalho que não acaba nem neste ano, nem para o outro, porque a base de partida aqui é 1 milhão de edifícios, segundo o INE, sendo que 400 mil estão em muito mais condições. Portanto, isto tem que ser um trabalho contínuo e ao longo de várias gerações, porque temos aqui um grande trabalho pela frente. Bem, alguns desses critérios podem eventualmente ser agora recuperados e utilizados, por exemplo, naquilo que são os procedimentos que vão ter que acontecer para, por exemplo, a implementação do primeiro direito. Sim, eu fazia até uma sugestão, portanto, na altura nós andámos um ano, eu sei que andámos tempo a mais, andámos com a ADEN, com a Agência para a Energia e com a DGEG, e então utilizámos o SCE, que é o Sistema de Certificação Energética, onde são emitidos os certificados, e foram adaptados especialmente para o IFRU, para que nós hoje possamos saber exatamente as poupanças que nós temos em cada edifício. E eu acho que, se pudesse fazer alguma sugestão, era essa: utilizem, porque o sistema funciona muito bem, deu muito trabalho a montar, mas funciona e agora é só replicar. Ora, aqui está uma belíssima sugestão para o IRU, com certeza que dialogam, isso era importante com certeza, não é? Os números são clarinhos, não é? Quer dizer, enfim, aquecer ou arrefecer habitações custa muita energia, a energia, até ver, ainda tem uma grande componente de origem fóssil e, portanto, estamos a falar de poupar emissões de gases de efeito de estufa e, portanto, contribuirmos para o tal trajeto de neutralidade carbónica que Portugal e a Europa com certeza procuram. Rui, ainda assim, há outras matérias, para além do desempenho energético, que é crítico, há outras matérias, quando se fala em procedimentos, e percebemos que vamos ter aqui uma grande operação nacional com procedimentos de contratação, de construção de nova, ou reabilitação de nova habitação, o IRU considera ou tem previsto promover critérios de sustentabilidade nesses cadernos de encargos, quer dizer, quer naquilo que são as suas obras, quer naquilo que vão ser as obras dos municípios, portanto, influenciar nesse sentido. Sobretudo, eu estou preocupado com aquilo que tem a ver não apenas com a reciclagem, ela já existe e até já é compulsiva em alguns casos, mas aquilo que tem a ver com a reutilização. Hoje já há tecnologias que permitem reutilizar elementos, partes de construções, inclusivamente partes estruturais, mas seguramente paredes divisórias, esse tipo de coisas, não é? E, portanto, se é possível encontrarmos aqui um caminho de reutilização e de circularidade que possa estar nos cadernos de encargos, de tal forma que possa fazer com que empresas que tragam soluções mais sustentáveis tenham alguma vantagem comparativa face a outras empresas que continuam a utilizar os elementos clássicos, que é a construção clássica de betão e aço e tudo isso que nós conhecemos. Isso está a acontecer, isso está pensado? Sim, eu aqui só destacar a diferença entre duas componentes. Uma coisa é a eficiência energética, que há pouco estávamos a falar, e é preciso tomar nota que, em termos de eficiência energética, a legislação que foi publicada em 2021 já determina que todos os edifícios devem ter consumo quase nulo de energia. E, portanto, nós estamos a falar de tudo o que é construção nova. A legislação obriga a que haja consumos quase nulos de energia. Portanto, isso está vertido nos cadernos de encargos? O NZEB é obrigatório para todos os edifícios que sejam construídos a nível nacional neste momento. Ora, pois muito bem, se nós estamos aqui a falar de uma oportunidade de financiamento a 100%, a fundo perdido, que nunca existiu, aliás, não há tradição de fundos comunitários destinados à habitação, aqui houve uma imposição, portanto, há uma imposição, não vamos esconder, não vamos dizer fomos nós que nos lembramos, não. Há uma imposição da Comissão Europeia, mas que nós acompanhamos com muito agrado, de que os requisitos energéticos ainda têm que ser mais restritivos do que o tal consumo quase nulo de energia. E então, tudo aquilo que são construções de habitações promovidas ao abrigo do PRR, seja na vertente do primeiro direito, seja na vertente da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, seja na habitação acessível, o consumo de energia primária tem que ser reduzido em 20% além daquilo que já é a legislação nacional. Ou seja, nós estamos aqui a falar de habitação pública apoiada com muito mais qualidade em termos de eficiência energética do que aquilo que é uma habitação
construída normal, seja para a classe média ou seja até a habitação de luxo. Portanto, os requisitos energéticos em termos de consumo de energia primária são muito... implicam necessariamente que em termos de desempenho energético haja uma qualidade que impare daquilo que, comparando com aquilo que se fazia. Isso vai estar nos cadernos de encargos? Isso condiciona a atribuição do apoio. Se não tiver nos cadernos de encargos, mas mais importante, se não for executado, porque a medição faz com o certificado energético final, o apoio não é concedido, ou então tem que ser devolvido. Muito bem. Portanto, uma das condições, seja €1, mais uma vez comparando, seja €1 ou €1 milhão, se não reduzir o consumo de energia primária em 20%, além daquilo que é o consumo já quase novo de energia, não é passível de apoio ao abrigo do PRR por estas vertentes. Isto no que respeita ao desempenho energético. Mas temos a questão ambiental, não é? Porque o desempenho energético não é tudo. É preciso calcular também a questão das matérias-primas, a questão da economia circular. Ora, isso é outra componente. O que é que nós fizemos? Já existia na portaria de 2019 a previsão da certificação ambiental de tudo aquilo que são projetos de habitação de custos controlados. E aqui os projetos de habitação de custos controlados entendem-se construção nova ou reabilitação. E isso valorizava os valores dos apoios em 10%. Desde que as operações fossem certificadas por um sistema reconhecido pelo próprio Instituto, pelo próprio IRU. Pois bem, na sexta-feira passada, essa componente de valorização da certificação ambiental foi reforçada porque foi atualizada a portaria 65 de 2019, que já estabelecia, ao fim e ao cabo, esse incentivo. Esses 10% passaram para 15%. Isto como uma forma de induzir e precisamente que os promotores tenham um incentivo claro, não só em termos, enfim, de notoriedade e a forma como se colocam perante os seus clientes, perante as famílias que irão arrendar ou construir casa, mas também um incentivo económico, porque esses 15%, que é o valor máximo que depois é passível em termos de apoio, compensa largamente os custos decorrentes daquilo que é a condução de um processo de obra com a sustentabilidade ambiental. O que é que nós aqui pretendemos induzir com a questão da certificação? É que um desempenho ambiental não se faz na obra, faz-se a montante, faz-se na elaboração dos projetos. Sim. Faz-se precisamente na previsão até do programa preliminar. Quando nós contratamos uma equipa de projetista, se não definimos no programa preliminar esses objetivos, claro que o projeto não irá contemplar essas vertentes e, não estando no projeto, não poderá estar na obra, não é? E consideram as possibilidades de projeto e construção em simultâneo? Ou seja, os procedimentos, em vez de se realizar um projeto e depois haver um procedimento de contratualização para a empreitada, fazer projeto de construção de uma vez? A concessão-construção é um procedimento que o Código da Contratação Pública não deixa margem para soluções que nós conseguimos definir em sede de projeto. Ou seja, a contratação pública em Portugal e a nível europeu, não é? Aquilo que determina é que os procedimentos de concessão-construção são para operações em que o dono da obra não consegue definir aquilo que pretende executar, não é? Isso também, sempre que falamos de fundos comunitários, a questão da transparência e, portanto, aqui ter um projeto precisamente completamente definido ao pormenor, que é sujeito à concorrência, é fundamental. E nós também não abdicamos disso, quer na gestão dos fundos, quer na promoção própria pelo IRU, porque o IRU está neste momento com operações de construção para arrendamento acessível de vários milhares de fogos e, portanto, tudo isto entra logo nos cadernos de encargos de contratação dos projetistas. O tema dos prazos de execução é crítico, como já percebemos, enfim, conheço bem os prazos do PRR e, portanto, vai ser preciso andar, não é? Acelerar. Entendo, Rui, até por ser engenheiro civil, enfim, pela experiência que tem desta matéria, que o tema da pré-fabricação, que é um tema que pode ganhar escala e que pode ser interessante para executar mais rápido, executar em melhores condições e que também tem outra vantagem, permite depois, quando necessário, fazer alterações ao edifício ou até desmantelamento, ser mais eficaz. Entendo que o tema da pré-fabricação é um tema que pode fazer caminho? Já está a fazer caminho. Neste momento nós temos projetos que já nos foram apresentados que vão nesse sentido. E aqui a questão da pré-fabricação, nós, enfim, podemos olhar para isto a vários níveis, não é? Temos um nível extremo, que é termos uma obra em que colocamos kits, não é? Chegamos ali, tipo Lego, não é? E aplicamos kits. Mas não só, nós podemos pensar até em ter alguns modos que conseguimos acoplar aquilo que é a construção tradicional. E isto está a ser feito também com trabalhar ao nível da arquitetura
tipologias evolutivas, que é uma coisa que todos nós falamos há muito tempo, mas se calhar há 30 ou 40 anos fazia-se melhor do que temos feito nos últimos 20, não é? Apesar de ser agora que as famílias são mais voláteis e, portanto, é preciso mais adaptação. Exatamente, mas são temas que vamos falando, mas depois no concreto é difícil executar, precisamente porque existe algum desfazamento entre a contratação dos projetos e eu penso que há pouco o tema da concepção-construção também tinha a ver com isto, sim, não é? Sim. Uma resposta mais imediata. Sim. E as tipologias evolutivas estão também ligadas à questão de construir por módulos, não é? E, portanto, se nós tivermos tipologias, a única forma de nós termos tipologias evolutivas é conceber, em termos de arquitetura, fogos onde eu possa rapidamente transformar aquilo que é uma sala num quarto. Ou seja, eu tenho que conceber o meu projeto para que um T1 mais um T2 possa facilmente ser transformado num T3 ou num T4. E isso favorece muito depois a questão dos módulos construtivos. Isso está a ser trabalhado já por muitas empresas. Nós temos neste momento projetos que nos foram apresentados com metodologias construtivas que vão neste sentido, o que, ao fim e ao cabo, às vezes há sempre aquela expressão que a necessidade, não é? Enfim, vem aqui apurar, de alguma forma, aguçou o engenho, vem apurar estes sentidos. E porquê é que isto acontece? Porque os próprios construtores sentem dificuldade na orçamentação. Eles sentem dificuldade porque o empreiteiro geral, enfim, forma o seu preço pelos subempreiteiros. Ora, se não conseguem controlar o custo das matérias-primas, que neste momento está muito volátil, como todos sabemos, se não conseguem estabilizar os empreiteiros, então a forma de ter maior controle sobre a formação de preços é precisamente evoluir neste sentido. Eu diria que a somar aquilo que todos nós vimos a falar há 10, 15 anos, agora há uma necessidade por parte dos promotores de vir neste sentido, para contornarem a estabilidade que existe ao nível da mão de obra. Sim. E a volatilidade que existe ao nível dos materiais e das matérias-primas. Ao nível dos municípios que há sensibilidade para isso também? Os municípios trabalham sempre com aquilo que existe no mercado, não é? Ou seja, os municípios têm que ir também ao encontro de desenvolver projetos que depois tenham uma resposta no mercado. E o que nós sentimos neste momento é que há empreitadas que são lançadas 1, 2, 3 vezes e ficam sem propostas. Já não digo sequer adjudicações, ficam até sem propostas. E então a forma de ter propostas é esta, é garantir que há um tempo muito curto entre a data da apresentação da proposta por parte do empreiteiro e a execução da obra. Isso é fundamental. Porque se o empreiteiro não sabe se iniciar a obra ao fim de 30 dias ou daqui a 1 ano e meio, ele não pode formar preço. Seguramente as condições podem se alterar muito, não é? Claro, seguramente se ele não tiver confiança que inicia a obra em prazo razoável com a sua orçamentação, o que é que o empreiteiro vai fazer? Vai subir o seu preço, não é? E, portanto, entramos aqui num ciclo vicioso. E por isso é fundamental trabalharmos aqui em várias variáveis para conseguirmos este objetivo. E a utilização de materiais mais sustentáveis? Por exemplo, em Portugal utiliza-se muito pouca madeira, não é? Que devemos utilizar por essa Europa fora, nomeadamente nos países mais a norte. Esse tema está pensado no IRU e é possível, de alguma forma, condicionar cadernos de encargos de forma a atrair soluções que possam, por exemplo, utilizar materiais mais sustentáveis, mais reutilizáveis, mais recicláveis? Sim, são temas complexos, não é? Por causa da contratação pública e por questões de concorrência, mas aí há que trabalhar em duas áreas. Uma é na definição dos próprios materiais, não é? Materiais mais sustentáveis, materiais recicláveis e materiais duráveis, não é? E isso tem depois a ver também com os custos de exploração. E nós sentimos essa preocupação não só nos municípios, mas também nos promotores que nos apresentam projetos para arrendamento. Porque aí a principal preocupação do promotor é reduzir os custos de manutenção. Sim. E então vai à procura de materiais que sejam duráveis. E depois aquilo que nós temos que fazer também é utilizar não só a mão de obra local, não é, de preferência, mas também materiais. Porque a questão da sustentabilidade está muito ligada se eu posso estar a usar até o mesmo material, mas uma coisa é eu ter um transporte de 20 km, outra coisa é ter um transporte de 2.000 km, não é? Muda tudo naquilo que é os critérios em termos de sustentabilidade. E, portanto, isso, em termos de contratação pública, porque estamos inseridos no mercado único, não é? E temos que obedecer às diretivas europeias. Temos aí restrições, nós não podemos obrigar, em sede de contratação pública, a que sejam utilizados, enfim, mão de obra do Conselho, por exemplo, não é? Ou materiais produzidos em Portugal, isso não é possível, mas podemos fazê-lo através da especificação técnica.
Se nós especificarmos materiais que, do ponto de vista técnico, enfim, são produzidos localmente ou são produzidos em Portugal, não é? Ou numa determinada região, estamos de alguma forma a induzir o mercado. E, portanto, aí não haverá, com certeza, a potência por alguém que traz materiais de 4.000 km de vir concorrer a uma obra de 300 ou 400 mil euros. E aí a questão também das alterações que houve em sede de contratação pública vem ajudar. Porque uma coisa é nós temos uma obra de 4 milhões de euros, em que temos certamente, enfim, várias empresas internacionais. Outra coisa é nós dividimos as obras em lotes de 500 mil euros, como a legislação nacional neste momento obriga. E isso favorece o quê? Favorece a apresentação de propostas por pequenas e médias empresas, não é? Até podemos dividir a mesma obra em lotes, desde tecnicamente seja possível, e isso acaba por favorecer também a utilização de mão de obra mais regional, não é? E estruturas empresariais ou desenvolvimento económico no próprio país. Muito bem. O tema da sustentabilidade é importante. A sustentabilidade social é também importante. Bem, falámos da habitação hoje, nas questões do acesso, mas também nas questões da sustentabilidade. Penso que acabámos bem. Quero agradecer ao Rui Estríbio e ao Abel Mascarenhas o gosto de terem estado aqui connosco. De facto, penso que demos aqui um contributo para um maior conhecimento e seguramente a esperança é de que, enfim, este futuro próximo que aí temos de habitação em Portugal, que seja bastante mais positivo do que aquilo que foi no passado.